Olá pessoal, que a paz de Cristo esteja com todos. Nós estamos aqui na igreja Crescendo em Cristo, aqui em Goiânia, e estaremos levando até você uma palavra de vida, de fé. Você quer ser abençoado, você quer ser fortalecido? Então fique aí ouvindo essa pregação até o fim. Eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração e vai te abençoar. E está escrita a palavra que eu trago, está escrito no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 e diante, onde diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Você vê, meu irmão, minha amiga, meu amigo, que a Bíblia Sagrada mostra que o barco já estava se enchendo de água, o Senhor Jesus dormindo na popa do barco, e a Bíblia Sagrada mostra que Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez grande bonança. Eu pergunto você, será que Jesus vai deixar o seu barco afundar? Será que o Senhor Jesus vai deixar a sua vida afundar? Será que o Senhor Jesus não está vendo que o seu barco de repente está perecendo? Pastor, o que eu devo fazer? A Bíblia Sagrada mostra que os discípulos, os apóstolos, eles foram até o Senhor Jesus. Eles buscaram o Senhor Jesus. A Bíblia diz que eles falam aqui no versículo 38, eles falam: Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Eu pergunto a você, será que o Senhor Jesus não está se importando com o seu problema, com a sua dificuldade? É claro que sim. Talvez você fale assim: ah, pastor Roberto, por que o meu casamento está desse jeito? Por que a minha vida financeira está amarrada? Por que a minha vida está afundando? A Bíblia diz que Jesus falou assim: por que sois assim tímido? Como é que não tem de fé? A mesma coisa o Senhor Jesus está falando para você. Vem cá, como é que você não tem fé? Por que você não crê? Jesus está falando o seguinte: eu estou contigo, eu estou no seu barco. O seu casamento não vai afundar, essa vida que você está levando, eu tenho poder para erguê-la. É isso que Jesus está falando para você. Aliás, no versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, diz Jesus, passemos para outra margem. A Bíblia diz que o Senhor Jesus queria chegar até outra margem, e de repente é o seu caso. De repente você quer sair dessa situação, você quer chegar a outra margem. O que é isso, pastor Roberto? De repente você está falando assim: poxa, quando é que eu vou ter paz? Você quer chegar a outra margem, a ter paz, a ter saúde, a ter felicidade. Uma coisa eu digo para você: o Senhor Jesus está contigo. O Senhor Jesus, Ele tem poder para acalmar essa tempestade que está na sua vida. O Senhor Jesus, Ele tem poder para fazer cessar essa tribulação que está no seu lar, no seu casamento, na sua vida financeira. Ele é contigo. Talvez você está falando: pastor, então por que Ele não faz isso? A Bíblia diz que os apóstolos foram até Jesus. Eu pergunto a você: você tem ido até o Senhor Jesus? Você tem falado com Ele? Você tem buscado a Ele de todo o seu coração? Ou você é aquela pessoa que só fica murmurando, reclamando? De repente você é um crente sem fé, um evangélico aí que já jogou a toalha, está aí desanimado. Só para você ter ideia, no Salmo 89, no versículo 9,
está escrito que Deus, olha o que está escrito, Salmo 89, versículo 9, está escrito que Deus domina a fúria do mar, quando as ondas se levantam. Olha como que é forte. Nós temos um Deus que domina a fúria do mar. Eu pergunto, será que Deus não tem poder para fazer a sua vida ser abençoada, seu lar, seu casamento, tudo, sua saúde? Nós servimos um Deus todo-poderoso, nós servimos um Deus que está escrito lá no Salmo 89, versículo 9, Deus domina a fúria do mar quando as ondas se levantam. O que se levantou contra você? Se levantou um problema para destruir seu casamento, sua casa, sua saúde? Deus é poderoso para acalmar, para fazer isso cessar. Só depende de você. Eu te aconselho, você que já é da fé, continue na fé, porque nunca Deus vai deixar o seu barco afundar. E você que de repente é aquela pessoa desanimada, aquela pessoa que está vendo o barco afundar, como diz outro, né? Está vendo a vaca ir para o brejo, está tudo ruim na sua vida, busque a Deus. Eu tenho certeza que esse Deus que acalmou o mar, a Bíblia diz que Jesus fala assim, acalma-te e emudece. Está escrito, repreendeu o vento e disse ao mar, Jesus disse para o mar, acalma-te e emudece. Eu pergunto você, o mar tem ouvido? Se tem, eu não sei, eu só sei que o mar ouviu a ordem do Senhor Jesus. E assim, Ele quer também falar para esse problema que está na sua vida, desapareça dessa pessoa, sai todo o mal desse lar, deste casamento, só depende de você, não desanime, você tem um Deus que está aí no seu barco, você tem um Deus que não vai deixar o seu barco afundar nunca, enquanto você viver na fé. Por isso que está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Então se encha de fé, coloque dentro de você, o meu barco, Satanás, capeta, diabo, demônio nenhum vai afundar o meu barco. De repente o barco que está aí já afundando é a sua vida financeira, é o seu casamento, é os seus filhos de no vício, então não aceita não aceita, coloca dentro de você, o meu barco não vai afundar, porque eu vou agir a minha fé, eu vou buscar a Deus. Você vai ver, a Bíblia diz aqui que o barco levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. As ondas vinham contra aquele barco e de repente está assim, está vindo tudo que é problema sobre a sua vida. Deus está contigo, Deus está com você. Eu gostaria até que você aí no comentário, você colocasse assim, o meu barco não vai afundar, o meu barco não vai afundar. Deus sabe qual é o barco que você quer que não afunda, e eu vou orar por você. Aí no comentário você coloque, principalmente você que, a Bíblia diz aqui que as ondas se arremessavam contra o barco, quer dizer, como fosse o capeta falando assim, eu vou afundar esse barco, eu vou afundar. Não afundou não, porque o Senhor Jesus estava lá naquele barco, e o Senhor Jesus está num barco aí na sua casa, na sua saúde, na sua vida financeira. O Senhor Jesus, Ele está ao seu lado, Ele está aí no seu barco. E se você crê, coloca aí no comentário, fala, diabo, o meu barco não vai afundar, porque Deus está comigo. Essa é a palavra que eu trago para você. E se você conhece alguém que está desanimado, você conhece alguém que a vida dessa pessoa está um inferno, o barco dela está afundando, passe esse vídeo, compartilhe com essa pessoa. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar esta pessoa. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E lembre-se, o seu barco não vai afundar não, porque Deus está contigo. Que Deus abençoe e até a próxima no nome do Senhor Jesus.